nós tenhamos sabedoria em administrá-los bem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Verso 17. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 17. Já é uma boa ideia decorar esse texto. Nós falamos dele há 2 semanas atrás, mas ele é muito rico. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 está decorado. Minha gente, há 3 milhões de pessoas sem identidade no Brasil. Pessoas que não têm CPF, não têm RG, e não têm os benefícios de terem, por exemplo, o SUS, de terem esses programas assistenciais. 3 milhões de pessoas estão brigando para serem alguém. Elas não existem, estão fora do radar do governo, sem identidade. Há uma patologia, um problema, uma doença, uma enfermidade chamada perda de identidade. São pessoas que simplesmente não sabem quem elas são, não sabem direito de quem elas são filhas, perderam sua história por algum motivo, e os psicólogos lutam no sentido de trazer aquela pessoa à sua identidade. E veja como a Bíblia é rica. Uma das maneiras mais eficientes de trazer uma pessoa sem identidade para a identidade dela, revelar a identidade dela, é trazer ela para o presente. Portanto, aqueles que estão em Cristo têm nova identidade. Eu posso dizer isso sem violentar o texto, inclusive. As coisas velhas se passaram, ganhou uma identidade. Esse texto é lindo e tem tudo a ver com o psicólogo trazendo à tona pessoas que perderam identidade. Existem pessoas também que têm identidade corrompida. São pessoas que, por algum motivo, deixaram alguém ou uma situação corromper a identidade dela. São pessoas que vivem como galinha, mas na verdade são águia. Alguém disse para ela que ela é galinha, mas ela nasceu no ninho de águias. Alguém disse: você não é nada, você não é águia, você é galinha.
Isso muda o comportamento da pessoa. Gente que tem a identidade corrompida, o seu comportamento também é corrompido, a sua atitude é corrompida e o seu destino, olha que gravidade, o seu destino é corrompido. Ela nasceu para voar, porém está ciscando no milho. Identidade. Portanto, aqueles que estão em Cristo ganharam nova identidade. Vejam bem, a Bíblia, ela foi muito corrompida na sua identidade. As pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. É um livrinho aí que até sobreviveu há tantos séculos. 40 autores em épocas diferentes, situações diferentes. É um livrinho. Então corromperam muito a identidade da Bíblia. E o que é a identidade da Bíblia? A identidade da Bíblia é Jesus. Em poucas palavras e indo direto ao ponto, o Antigo Testamento vai mostrar a promessa de Jesus, e o Novo Testamento diz, eu cheguei. Jesus dizendo, eu cheguei. Sabe por quê? Porque em Gênesis, Jesus é o cordeiro do altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, Jesus é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e ele não me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele é o que nos batiza com Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o que leva nossos fardos. Em Obadias, o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura de sua casa. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devemos passar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, ele é a ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, Jesus é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente.
Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com os milagres dos santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se a Bíblia tem uma identidade, é Jesus, Jesus tem uma identidade. Ah, Jesus tem uma identidade. O que a Bíblia fala de Jesus? Que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a ressurreição, a vida, o Redentor, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida, a luz do mundo, a porta, o advogado, Messias, Verbo. Jesus é a pedra angular, Ele é a rocha inabalável, é o Mestre dos mestres, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Pai eterno, sumo sacerdote, todo-poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega. Jesus é o bom pastor, o cabeça da igreja, o noivo, Deus conosco. Ele é santo, Ele é Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a imagem do Deus invisível. Ele é o mediador entre Deus e os homens, a brilhante estrela da manhã. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus Cristo, ó quão grande este nome é, ó quão lindo este nome é. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Identidade de Cristo. E a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? Os que estão em Cristo ganharam uma nova identidade. Quem sou eu? Jesus disse: eu sei da onde vim e sei para onde vou. João 8,14. Grande parte do Novo Testamento é dedicado a responder essas perguntas. Da onde eu vim, afinal? Quem eu sou? Para onde vou? A primeira coisa que nós temos que entender da Bíblia é que é em Cristo que a gente ganha identidade. Há uma identidade que nos foi roubada. Essa identidade, por algum motivo, ela foi violentada. E quando eu dou de cara com Jesus, aí vimos 2 semanas atrás o encontro que eu tive com Jesus. Eu tinha uma identidade, e essa identidade determinava tudo que eu fazia, tudo que eu pensava, meus valores, tudo que eu tinha e era, tinha a ver com a minha identidade antes de Cristo. Mas, todavia, porém, no encontro com Cristo, Ele mudou tudo. Mudou a minha identidade. E veja que a Bíblia tem muitos rótulos. Por exemplo, os cegos. Lembram dos cegos? Que a Bíblia está forrada de gente que foi curada por Jesus. O cego era um rótulo. Qual a identidade do amigo lá? Não é o Marcos, ele é um cego. Ah, mas no encontro com Jesus, o cego retornava à identidade original dele. Ele não era mais cego. Assim foram com os opressos, os pecadores, os doentes, os leprosos. Pensem nos leprosos. O leproso era aquele que tinha uma doença contagiosa, que vivia nas cavernas. Qual que era o nome dele, a identidade dele? Leproso. A leprosa, ao leproso. Até se encontrarem com Cristo. Ganhar uma nova identidade. Lembram da samaritana?
Samaritana, ela tinha um nome, o nome dela não era Samaritana, era da cidade de Samaria, mas era um pouquinho, deixa para lá essa mulher aí, se a gente puder não falar com ela, essa é a lei. Aí Jesus disse, mulher, resgatou a identidade dela. Muitas pessoas nos visitam e nos conhecem fora da igreja e falam assim, gente, como é que você consegue ter uma vida de igreja, vida de crente? Como é que você conseguiu? Como é que você vive num ambiente desse? Porque meu negócio é roda de samba, é balada. Então, eu também fazia isso. Mas o encontro com Jesus, eu sempre falo, se Deus falar com você igual falou comigo, vai dar dó de você daqui a 6 meses. Se Ele falar com você igual eu ouvi a voz dEle, eu tive encontro com Ele no chuveiro, se isso acontecer com você, amigo, duvido que você não vai mudar a sua identidade. Minha identidade foi mudada. Como é que eu consigo? Eu sou outra pessoa, desculpa. Vos necessário é nascer de novo. Aí você nasceu de novo? Nasci. Do mesmo jeito físico que eu tinha, eu continuei. Eu tinha esperança de crescer na conversão, mas não rolou. Deus fez outros milagres. Então fisicamente estou eu aqui, igualzinho para inveja de muitos, né? Com 60 quilos há mais de 30 anos, para inveja de todos. Mas fisicamente estou eu aqui, igualzinho, para inveja de todos, igualzinho há 30 anos atrás. Entretanto, aqui dentro, até o cachorro cobriu. Não, esse cara mudou. Me chutava, comia minha comida. Não, Ailton mudou, alguma coisa está diferente. Alguma coisa nada, a essência toda mudou. Ao ponto de, aí você não erra mais, você não peca mais. Peco e mesmo. Acontece que ao pecar, ao errar, a minha natureza é violentada. Eu não sou mais aquele que gosto de fazer o que não presta. Antigamente eu gostava, você entendeu? Maquinava fazer bobagem. Vocês também, que eu sei. Está na cara de vocês. Já nem dormia direito, maquinando a bobagem do outro dia. Igualzinho eu. Agora, hoje, primeiro que eu não passo a noite maquinando o que não presta. Depois, quando eu erro, não é assim, o Espírito Santo fala, mano, vai lá pedir perdão, você está... Não, vou dormir. Que dormir nada. O travesseiro denuncia, você não é mais o mesmo. E isso é nova identidade. E aí, não é só isso. Você tem privilégios de sermos... Você tem, eu tenho privilégios de sermos filhos de Deus. Gente, que revolucionário. Porque eu achava que todo mundo era filho de Deus. Mas fala sério, eu andava em rebelião contra Deus. Tinha a menor vontade de estar com Ele. Eu ficava ali só sendo protegido por Ele. Mas nós somos, com certeza, depois desse encontro com Cristo, não só a identidade muda, mas os privilégios. Por exemplo, somos filhos deles. Efésios, capítulo 1. Quem diria que um dia eu ia falar e ler Bíblia e falar assim, está na Bíblia. Gente, que coisa louca. Eu ainda me sinto doidaço. Como pode? Gente, vamos conversar? Vamos. Eu contava piada. 3 horas de piada eu contava. As pessoas riam, a gente caía no chão de rir mesmo. Então o que eu tinha para oferecer era piada.
E aí hoje a gente fala assim, abre a sua Bíblia. Que isso? Não é uma identidade nova? Fala sério, gente, desculpa. É impossível não perceber que coisas mudaram, identidade. Vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram, aí o Ailton, ouviram e creram na palavra da verdade que é a Bíblia, o evangelho que os salvou, vocês também foram selados em Cristo. Pronto. Há um selo, pá. Não é o baixinho que gosta de contar piada. Não é mais. Ao encontrar com Cristo, a identidade mudou. Agora o selo de Cristo vem, pau. Coisa mais linda do mundo. Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Aí você começa a pertencer a Deus. O sentimento de pertencer a Deus é diferente do que eu tinha antes da minha identidade com Cristo. Eu não sentia que eu pertencia a Deus. Eu achava que Deus estava me guardando. O problema dele lá longe. Aí você fala, eu pertenço a Deus. O colo dele é meu. O que é oração? É se jogar com todo o peso no colo de Deus. Você tinha isso antes da sua identidade com Cristo? Obviamente que não. Só pedia socorro quando fazia as bobagens. Então, Efésios 13, 14, somos abençoados. Efésios 1, 3. Bendito, é só botar aí o capítulo 1, você estava no 13, vai para o 3 agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que eu me encontrei com Ele. Olha os privilégios, eu sou abençoado. Sabe o que é a palavra bênção? Autorização para prosperar. É isso que Deus faz. Então é assim, é como se você esbarrar. É como se você esbarrar num sorvete. O sorvete não vem para o seu corpo? Vem. Ele cai em você, te meleca inteiro assim. Então, com Cristo, no encontro, eu falo assim, agora eu percebi que me sinto um sorvete também. Muda. E outra, Ele me abençoou, então eu sou agora, faço parte dEle. Como maravilhoso isso. Nós somos reconciliados. Efésios 2, capítulo 10. Aliás, Efésios 2, verso 10. Aí a Bíblia gasta um tempo lindo falando sobre isso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Aí, de novo. Isso é uma criação nova realizada em Cristo. Para fazermos boas obras. Então tem privilégios, mas também tem responsabilidades, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão ou incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feito em corpos por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo,
por meio da cruz. Muita promessa. Uma nova maneira de viver também, Efésios 4, 22. Então, há privilégios, agora eu sou abençoado, eu tenho o colo de Deus, mas há também responsabilidades. Aliás, todo privilégio traz à tona responsabilidade. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. É aquele que maquina o mal de madrugada. A serem renovados no modo de pensar. O que nós estamos fazendo hoje aqui é renovando a nossa, porque corromperam a nossa identidade. E a gente vive muitas vezes sofrendo porque a gente não sabe que somos filhos de Deus. E a revestir-se do modo de pensar, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Uma nova identidade, uma nova maneira de viver. E 1 de Pedro 1, aí você fica abismado, como é que um baixinho como eu, que nasceu no meio de 3 favelas, viveu descalço a maior parte da infância. 1 de Pedro 1, verso 3. 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos continuar. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, exultam com alegria indivisível, ou indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Eita! Os anjos serão anjos eternamente, mas nós nascemos de um jeito, com uma identidade, e Cristo mudou. E os anjos queriam saber como é isso. Explica como é, que transformação linda é essa. Em última análise, a gente precisa sair daqui assim, bem, agora eu já sei quem eu sou, filho de Deus, com promessas, responsabilidades.
como é que eu junto os meus dons com o que eu sou para cumprir o meu propósito. Quando a gente conhece a si mesmo, a nossa identidade, e junta isso com dons e talentos, essa fusão de quem eu sou com aquilo que Deus me deu para fazer, e eu faço, nasce propósito na vida. E sabe o que acontece? Quando eu conheço isso, emerge a plenitude, a alegria, o contentamento de viver. Não é isso que muita gente está precisando? A gente acorda, não sabe quem é, e aí já acha que o diabo vai acabar com a nossa vida na segunda. Tem esse negócio? Pronto, o que o diabo vai fazer comigo? Como assim? Você é filho de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Poder espiritual. Efésios 2, vamos voltar em Efésios 2. Completo o que eu quero falar e a gente já vai orar. Olha o tema: a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Gente, na segunda-feira a gente acorda nos lugares celestiais, viu? O metrô, às 6 da tarde, indo para Itaquera, é um lugar celestial. É só você se concentrar. Mas é o lugar celestial. Em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Em outra versão, nós somos feitura sua. Alguns são feiura, mas a palavra feitura é Deus nos fez para boas obras. Eu queria orar, sabe por quê, gente? Porque eu creio que a maior causa de doenças espirituais, desânimo, inconstância, falta de sentido, carência, é a gente não saber quem somos. Quem é você? Nasci para sofrer mesmo. Ó vida, ó azar. Como você não entendeu ainda? Deus não iluminou o seu entendimento ainda para saber que você é filho dele? Você é uma filha dele? Como? A gente precisa ler Efésios inteiro dizendo: entendi. Entendi. De alguma maneira, algumas pessoas corromperam a nossa identidade, vocês não acham? A gente acorda dizendo assim: quem eu sou, hein?
Você vê, eu sou filho de nordestino. E há um ponto de melhoria no nordestino. Sabe por quê? Porque assim, o inglês, por exemplo, quando nasce uma criança, ou quando está para nascer, eles cantam. Quem está grávida aqui? Tem alguém grávido? Grávida? Não. Quando a pessoa está grávida, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, os pais e parentes fazem um negócio interessante, eles cantam. Por exemplo, princesa especial, você é amada, você é querida, nós estamos esperando, aguardando, assim, na expectativa de você nascer, nós vamos te abraçar, você é tão querida, você é tão querido, nós já abençoamos você, você vai prosperar, você vai ser melhor do que nós. Então, isso é o inglês. Aí, o brasileiro é assim, nana neném que a cuca vem pegar. Papai está na roça, mamãe no cafezal. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chicacá, aí ainda ensina errado o português. Dimirô cc. Que palavra é essa? Dimirô cc. Do berro. Que isso? Que o gato deu miau. A nossa mentalidade, a gente tem essa agressão à nossa identidade. Logo no berço, a gente vai crescendo com essas cantigas horríveis. E o nordestino erra nesse negócio, porque eu sou filho de nordestino. Na rua que eu morava, meu pai foi o primeiro da rua e ele trouxe o Nordeste inteiro para morar naquela rua. E aí, sabe como é que é moleque, né? Como é que é de criança? A gente aprontava, roubava lá, sei lá, a goiaba da casa do vizinho, saía correndo, aquelas belezas. E quando um pai pegava a criança no flagrante delito, aí você entendia que o pai trazia uma carga de: eu vou acabar com a sua identidade agora. Ao invés de dizer: oh, você é maravilhoso, você é um príncipe, como eu te amo, a palavra mais calminha era desmantelado, afolosado, marmote, estrambuque, abestado, abilolado, bisonho, ceboso, e com a orelha para cima assim ainda, e todo mundo vendo. E aí ele vai ficando assim, como se estivesse trabalhando em posto de saúde, febre do rato, febrento, peste bubônica, praga dos infernos, gota serena, moléstia dos cachorros, gangrena dos cachorros. 3 aninhos ouvindo isso. A maioria trabalhou em cartório do registro civil, filho de uma égua, filho de uma peça, filho de um jumento, filho da bexiga, filho de um cranco, filho de um cabrum. Passando a ira, as palavras melhoram. Cão, desgraça, derrota, lazarento, peste dos infernos, desgrama nós, cego, infeliz da costa oca, inseto mau. E é por isso que eu gosto do contexto bíblico, porque a Bíblia nos leva a um contexto de valorização. Eu me converti e não tem essa. Deus fala assim: eu tenho pensamentos sobre você, pensamentos de bênção. Ele escolheu, por exemplo, um Moisés que era gago, escolheu um Abraão que era velho,
o Jeremias que era novo demais, o Isaías que tinha uma boca suja, um Gideão que era pequenininho, de uma família pequenininha, de uma tribo pequenininha, e falou: você é igual eu, assim, você é varão valoroso. Davi, que era desprezado, pequenininho também. Pequenininho é um negócio interessante, assim, o reino é dos pequenininhos, inclusive. E fala assim: você vai derrotar esse gigante e você vai trazer a era de ouro para Israel. E é assim. Aí 1 de Pedro 2 verso 9, clama, grita dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio santo, nação escolhida. É isso que somos. E tem gente, eu vou pegar as migalhas do reino de Deus. A nossa identidade em Cristo precisa mudar nosso destino. A gente precisa entender quem somos. Falamos há 2 semanas atrás que o passado passou. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O encontro com Cristo faz com que a gente fale assim: esquece, já era o que passou. Começa coisa nova. E hoje eu queria dizer o seguinte: nós somos filhos de Deus. Para de rastejar, de garimpar o amor de Deus. A gente fica garimpando: será que Deus me ama? Como assim? Quem destruiu o seu próprio filho, colocando ele no madeiro, fazendo ele como um monstro? A Bíblia diz que quem via Jesus virava o rosto, maltratado, espezinhado, e não te ama. Alguém corrompeu a nossa identidade. Pois hoje eu vou até usar a frase do Celção: basta. Basta de viver rastejando. Basta de achar que Deus não está com você, que Deus não te ama. Se Ele não te deu ainda aquilo que você quer, para de ser mimado e aguarda. Vai vir, porque se vier antes te estraga. E quanta prosperidade, às vezes Deus fala: não, eu vou dar, fiquei com vontade de dar, e a pessoa some, estraga, vou embora. Se não deu ainda, dará. E se não der, é porque melhor para nós. Melhor para nós. Creia no que eu estou dizendo. Mas a gente precisa viver leve, solto. Os que confiam e os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Eu sou dele, eu vou até ele para me renovar. E Deus vai me rejeitar? Eu errei, pisei na bola. Você não entendeu nada. Vamos ler tudo de novo? Vamos ler tudo de novo, porque Deus vai me rejeitar porque eu errei. Sério, você e todos nós. E mais gente, e a igreja de 10 mil, e a igreja de 50 mil, e a católica. Todo mundo erra, gente. E Deus sabe disso. Mas Ele fala assim: anda comigo que a sua infantilidade acaba. Eu te conheço, eu te perdoo porque eu sei que amanhã você vai melhorar, então eu continuo com você. E no processo de esperar você, entenda isso, no processo de esperar você melhorar, eu continuo te amando. Que Deus é esse? Isso é longanimidade. Que a gente, com a nossa esposa, fala: meu esposo, errou, a próxima já era. Isso chama paciência, 0. Longanimidade é dizer para a esposa: olha, no processo de você melhorar, que eu sei que não é simples, porque eu também tenho problemas, eu continuo te amando. Conta comigo. Isso é Deus.
Isso é Deus. Então vamos sair daqui dizendo: eu sou filho de Deus. Não é com a soberba, mas é aqui dentro dizendo: Deus está comigo, Ele cuida de mim. Tudo que nós cantamos hoje, né? O pessoal do louvor pode cantar então uma daquelas que todas elas. Segunda Coríntios 5, 7. Portanto, os que estão em Cristo, nova criatura é. Nova identidade. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos cantar com uma nova identidade?